Projeto Vida Feliz, dia 29 de abril de 2024, iniciando mais uma semana com um episódio aqui do nosso projeto, com a expectativa de, como sempre, mesmo que você não esteja ao vivo, você possa durante a semana, em algum outro momento, ter acesso a esse vídeo e fazer as reflexões junto conosco. Mariana, amiga querida, entrando aqui no Instagram, meu amor, Mariângela Regufe. Que bom que vocês podem estar ao vivo. Quem não pode, a gente sabe que podem ver depois, como eu estou falando. E hoje o nosso tema é um tema que tem muito a ver, aliás, que tem tudo a ver com uma visita que nós fizemos, a nossa instituição espírita fez ontem a uma instituição de apoio, de amparo à criança especial, o INACRE. É uma instituição maravilhosa, coordenada pela Ana. Eu vou até marcar de novo aqui depois no Instagram, e que é uma instituição que precisa de muita ajuda, de muito amparo, de muitas doações por parte das pessoas. Então ontem eu fiquei tão sensibilizado, Geraldo, Lulu, Zé Ricardo, queridos, eu fiquei tão sensibilizado ontem, já tinha ouvido falar desse trabalho, mas ontem o nosso centro espírita tem um trabalho chamado de Visita Fraterna. Nós fomos com um grupo de cerca de 18 pessoas visitar essa instituição que atende 40 famílias que têm filhos com deficiências severas, paralisias cerebrais, entre outras limitações severas. Então a Lourdes Valéria está entrando aí, Marcelo Nunes também, a Rosa, que entrou agora aí, Rosa Martins estava lá com a gente ontem. Enfim, eu fiquei tão maravilhado com o trabalho realizado pela instituição, que hoje eu resolvi falar, sobre fazer o bem sempre que possível. Luiz Martins estava ontem lá também, foi muito bom. Gui Rodrigues, meu amigo querido, que bom que você está por aí. Então, como eu falei, baseado nessa visita que nós fizemos a essa instituição ontem, eu sou suspeito porque a causa da pessoa com deficiência me sensibiliza demais. Eu sou um verdadeiro apaixonado por essa causa. Então, em função dessa visita de ontem, eu escolhi o tema, que é um tema também muito interessante, que vale a pena nós sempre refletirmos sobre essa possibilidade de fazer o bem sempre que possível. Neto, tá no Instagram aqui também, Neto. Tem um pessoal que entrou aqui no Instagram. O Guilherme entrou, Luísa, Rosa, dá uma checada lá. Então vamos lá. Aí eu escolhi, como sempre, uma mensagem do livro Vida Feliz, que tem relação com essa proposta de hoje, fazer o bem sempre que possível. A Lídia, que também foi ontem conosco lá, enfim. Vamos lá, então a mensagem é de número 116. E a Joana de Ângeles fala o seguinte: com certeza não solucionarás todos os problemas do mundo. Não obstante, podes e deves contribuir para que isto aconteça. Se não impedes a guerra, tens recursos para evitar as discussões perturbadoras que te alcançam. Se não consegues alimentar a multidão esfomeada, possuis uma casca de pão para oferecer a alguém. Se não dispões de saúde para brindar os enfermos, logra socorrer um padecente. Se não soluciona os dramas humanos, concorre para acalmar uma pessoa. Se não tens meios para liderar grupos, acelerando mudanças que se devem operar no mundo, modifica-te interiormente, enobrecendo-te na ação do bem e da solidariedade. Olha que coisa interessante que ela chama a atenção, como eu falei, que tem uma relação direta com esse trabalho que nós conseguimos fazer ontem, lá no INACRE. Então,
quando ela fala que com certeza a gente não vai conseguir resolver todos os problemas do mundo, todos os problemas que estão ao nosso redor, é claro que nós não vamos conseguir resolver. Mas, de alguma forma, nós podemos contribuir para algumas, através de pequenas ações, a gente pode contribuir para resolver, né? Até mesmo para dar o nosso apoio diante de determinadas expectativas, diante de determinadas situações que acontecem ao nosso redor, né? Então, por exemplo, ela fala que todos nós nos preocupamos com as guerras, né? As guerras que acontecem pelo mundo. Não tem como, na nossa condição, nós impedirmos que a guerra possa acontecer. Mas, num âmbito mais restrito, nós podemos, como ela fala aqui, evitar, por exemplo, determinados tipos de discussões que vão nos perturbar, vão perturbar as outras pessoas ao nosso redor, né? Então, geralmente, nós pensamos naqueles grandes dramas que acontecem, aqueles grandes problemas que acontecem, que tem assim um alcance gigantesco, e nós nos fragilizamos, nós nos entristecemos pelo fato de nós não podermos, de uma forma, não digo imediata, mas de uma forma concreta, auxiliar na solução daquele problema. Nós sabemos que geralmente esse tipo de pensamento pode acontecer, mas ela chama atenção para pequenas coisas do nosso dia a dia, em que a nossa ação no bem ela pode ser fundamental. Então ela lembra, por exemplo, alimentar uma multidão faminta, como ela fala aqui. A gente sabe que a quantidade de pessoas que morrem de fome, que passam fome no planeta todo é uma coisa assustadora, né? Mas, de qualquer forma, nós, no nosso âmbito mais restrito, nós podemos, por exemplo, ver uma pessoa que chega às vezes na rua dizendo que está com fome. Se nós tivermos a condição, dentro da situação que a gente se encontra ali, a gente pode ali pagar uma refeição para aquela pessoa. Tem pessoas que têm dificuldade de dar o dinheiro, porque sabe-se lá o que aquela pessoa vai fazer com aquele dinheiro, né? Tudo bem, mas às vezes você pode ir ali comprar um lanche, comprar uma refeição para aquela pessoa que está claramente necessitada, está com fome, né? Ou seja, a gente não vai, obviamente, matar a fome do mundo. Mas, por exemplo, a gente pode, nesse âmbito individual, ali, né, restrito, ajudar aquela pessoa que de repente se aproximou de nós com fome. Ou então nos vincularmos a grupos, que, como tem muitos, que se reúnem para preparar quentinhas, para distribuir quentinhas. Tem muitas pessoas que criticam essas ações, mas são fundamentais, porque essas pessoas, se forem depender do poder público, elas vão morrer de fome, porque elas estão abandonadas pelo poder público. Então, se não fosse essas ações, mas daí fica dando comida para esses vagabundos. Já ouvi pessoas falar isso, mas não, são pessoas que estão morrendo de fome e não tem ninguém que possa olhar por elas. Então essas ações são ações muito interessantes e podem parecer pequenas, mas têm um alcance muito grande. Então, se a gente não consegue, às vezes, no âmbito particular, a gente pode se vincular a algum desses grupos. Tem vários grupos aqui no Rio de Janeiro, então são vários. A quantidade de pessoas morando nas ruas aqui, em condição de miserabilidade, é uma coisa gigantesca. Então, se nós pudermos, de alguma maneira, amenizar com essa pequena ação, olha que benefício bacana que a gente está prestando para aquela pessoa. Talvez a gente nunca mais vai vê-la, mas daquela ação ela vai colocar lá fundo no coração daquela pessoa. E ela vai ter sempre aquela sensação de que não está abandonada de alguma maneira pela sociedade. Então ela chama a atenção também que curar todos os enfermos. É claro que a gente não vai conseguir fazer isso. Porém, a gente pode socorrer um padecente, ou seja, alguém que esteja passando por algum tipo de doença. A gente pode dar uma orientação, a gente pode dar um esclarecimento, a gente pode indicar o local onde aquela pessoa possa ir, né? Não, claro, obviamente nós não vamos receitar remédio, óbvio que não, mas a gente pode dar algum tipo de amparo, né? De socorro para aquela pessoa, em termos de esclarecimento do que ela pode fazer, aonde ela pode ser, enfim, existem várias atividades nesse sentido que nós podemos fazer, e são pequenas coisas, pontuais, mas é aquela velha história, né? Se cada um de nós for fazendo todo o bem possível,
né, nós vamos aumentar a capacidade desse alcance que essas ações podem atingir. Né? Como ela fala, a gente não vai solucionar todos os dramas humanos. A todo instante nós temos conhecimento, até mesmo muito próximo de nós, de dramas terríveis pelos quais as pessoas passam, sofrimentos terríveis, sofrimentos muito densos, pessoas que estão passando por dramas assim, a gente fala, meu Deus do céu, como é que essa pessoa consegue estar passando por isso? Então, de que maneira nós podemos nos aproximar dessa pessoa, né, com o coração disposto a fazer algum bem, a praticar algum bem? A ideia da Joana de Ângeles é exatamente essa que eu trouxe em função dessa visita que nós fizemos ontem lá no INACRE, né? A alegria daquelas mães, daquelas crianças, sabe? São 40 famílias que são atendidas pela instituição, a alegria delas de ter aquele grupo ali fazendo bingo, dando orientações, como a Lídia, né, deu orientação em relação à nutrição, a Josi, que deu orientação sobre dermatologia, a Rosa, que também com a sua medicina na área da genética também levou orientações para aquelas mães. Ou seja, a alegria daquelas pessoas, nossa, isso não tem preço. E o que custa para cada um de nós nos dispormos a ter sempre no coração a proposta de fazer o bem, independente da situação, independente do resultado que aquilo venha a ter, porque de alguma maneira vai haver um resultado. Por mais que não pareça aos nossos olhos, num primeiro momento, que a gente não consiga ver o resultado daquilo, mas não interessa. O que partiu de nós, todo o bem que parte do nosso coração, vai tocar de alguma forma aquela pessoa ou aquelas pessoas que estão recebendo aquela ação. Isso vai produzir, provavelmente, naquela pessoa algo muito positivo. E nós vamos aumentando cada vez mais essa perspectiva de fazer o bem sempre que possível. Né? Então ela finaliza dizendo que mesmo que a gente não tenha nenhum cargo, né, em que através desse nosso cargo, dessa nossa função, nós tenhamos a condição de praticar um benefício de uma maneira muito mais ampla, não interessa. Que a gente faça esse bem, um pequeno bem, até porque essa atitude, ela também, obviamente, faz bem para nós. Então fazer o bem faz bem. Então essa atitude vai fazer com que nós mudemos até mesmo nosso padrão de entendimento, nosso padrão de visão desse mundo que nos cerca. Isso é muito importante, gente. Lourdinha Trindade, querida, Wagner Lima, outro querido aí também, Dani Guedes, amiga querida. Então, gente, a Dani Guedes, por exemplo, o trabalho que ela faz no bem lá dentro para as crianças lá do Complexo da Maré, é uma coisa linda. Então isso é um benefício que é prestado e que às vezes, gente, não custa nada. Uma manhã que você se disponha a, por exemplo, visitar uma instituição como essa, alguns minutos que a gente gasta, não é gastar, alguns minutos que a gente ganha dando a atenção, olhando no olho de uma pessoa, né? nos colocando à disposição daquela pessoa para ouvi-la, para tentar de alguma maneira ajudá-la. É uma ação pequena, acho que vai ter um alcance gigantesco. Então eu estou assim muito sensibilizado com a visita que nós fizemos ontem ao INACRE. Felizmente eu consegui conhecer o INACRE, porque eu já tinha ouvido falar da Ana, e eu vou me organizar para juntar uma galera, para poder, uma contribuição pequenininha por mês, a gente juntar aí de repente mais 50, 60, enfim, para a gente poder todo mês dar uma ajuda para aquela instituição. E se vocês quiserem, eu vou marcar de novo aqui o INACRE, né, no Instagram, para vocês visitarem e verem o trabalho belíssimo que é realizado lá. Tá bom, gente? Então vamos lá, fazer o bem a todo instante, mesmo que essa ação dure segundos. A gente não faz ideia do alcance que vai ter. Tá bom, gente? Então, um beijo gigantesco para todos vocês, que nós estejamos sempre dispostos a fazer o bem e que a nossa semana seja iluminada, que tudo de melhor possa acontecer para todos vocês. Tá bom, gente? Um beijo bem tá dentro, né, Lídia? Eu tenho certeza. Olha o Paulo Mascarenhas, todo feliz com o fogão, né? Valeu, galera. Marcelo também feliz da vida com o fogão. Um beijo para todos vocês. Miragaia, querido, que Deus te abençoe. Até a próxima, pessoal.